Olá, este é o Conexão HCI, o videocast que deixa você mais próximo do Hospital de Clínicas Ijuí e mais bem informado sobre saúde e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Novembro Azul, que visa a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para o triênio de 2023 a 2025, a estimativa é de 71.700 novos casos por ano, sendo o câncer mais incidente na população masculina. Nessa edição do Conexão HCI, nós vamos conversar com um médico urologista do HCI, Dr. Gilney Peno. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Marília. Obrigado pela oportunidade de a gente poder vir aqui conversar com você. Nós que agradecemos. Doutor, para iniciar, qual a importância de uma campanha como o Novembro Azul? Bem, a nível de Brasil e mundial, o Novembro Azul é uma campanha que se lançou pensando em preservar a saúde do homem, O homem, como hoje provedor da maioria dos lares ainda que ele acaba se abstendo da própria saúde, se preocupando, com os familiares e acaba deixando de lado a sua própria saúde, que seria o seu bem maior, Eu acho que esse é o principal foco, Os outros focos são que hoje câncer de próstata é um câncer assim, que é um dos cânceres mais comuns sólidos, no homem. É um câncer que mata muita gente ainda, e a maioria dos pacientes que perdem a vida pelo câncer de próstata o fazem porque eles não fizeram o tratamento adequado, eles não tiveram a expertise de procurar um colega, procurar um médico para fazer o tratamento, Então, a ideia dessa promoção, desse Novembro Azul, realmente é tentar trazer o homem para dentro do consultório médico para fazer prevenção e assim evitar todas as complicações e dificuldades que se tem nos tratamentos quando a doença é mais avançada. E quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Bem, o câncer de próstata, assim, tem como principal sintoma não ter sintoma, Então, na maioria das pessoas, ele é assintomático, Por isso que o homem acaba não procurando o tratamento médico, Então, assim, o que acontece? A próstata é uma glândula que fica localizada entre a bexiga e o pênis, E por dentro da próstata passa o canal da urina. Então, os sintomas que o paciente tem estão relacionados ao local onde ele está. E aí a próstata, quando ela cresce, quando ela aumenta de volume, seja por um câncer ou por uma doença benigna, ela passa a causar sintomas nos homens, Quando ela passa a obstruir, a trancar, ela passa a dar sintomas obstrutivos. O homem passa a ter alterações miccionais, dificuldade para urinar, assim, aumentar a frequência com que vai urinar, a sensação de desconforto embaixo do ventre, ali embaixo, abaixo do umbigo. Quando a próstata está inflamada, acontecem sintomas irritativos. Os sintomas irritativos se relacionam à dor, à ardência, à presença de sangue na urina. Há vários fatores que te trazem um desconforto no teu hábito urinário diário, Então, assim, esses são os sintomas que a próstata causa. Mas é importante frisar que a próstata em si, quando ela traz sintomas, ela pode estar inflamada, ela pode estar aumentada de volume sem ter câncer, sem ser uma doença maligna, e ela pode também ter uma doença maligna. O câncer, na maioria das vezes, não traz sintomas porque ele se localiza na casca, naquela cápsula que envolve a próstata. Então, ele só vai gerar sintomas para o homem quando tu tiver com uma doença mais avançada. Por isso, a importância, então, de se fazer prevenção, Existem homens que têm maior propensão para ter o câncer de próstata do que os outros? Existe, em termos assim, existem alguns fatores de risco que aumentam a probabilidade do homem ter doença prostática maligna, câncer de próstata, Existem aí, entre os fatores de risco, o principal deles é a idade, O câncer de próstata dificilmente vai surgir antes dos 45, 50 anos de idade, Então, assim, o pico de doença normalmente é aos 67 anos. Então,
o mais frequente é a partir dos 65 até os 80 anos. Esse é o grupo onde tem a maioria dos homens que tem doença prostática maligna. É importante saber que 1 a cada 8 homens vai desenvolver a doença. Não obrigatoriamente a gente vai ter o diagnóstico da doença, mas a gente sabe que de cada 8 homens, 1 tem câncer de próstata, né? Por que não obrigatoriamente a gente vai saber? Porque a maioria dos cânceres de próstata são indolentes. É uma doença de crescimento lento que acaba não gerando problema e o homem acaba morrendo de outra doença que não a de próstata, né? É importante, quando tu pergunta sobre fator de risco, é assim, os afro-americanos, tá? Assim como aqueles homens que têm parentes de primeiro grau com doença maligna, com câncer, eles são mais propensos a ter a doença. Tanto é que quando tu faz prevenção, eles precisam começar isso em média 5 anos antes que a maioria dos homens, né? Aí a gente fala, né, no negro, né, que a doença é mais frequente e é mais agressiva, que é bem importante, então, ele começar antes. E como nós falávamos antes, existe a Sociedade Americana que sugere começar a prevenção nos afro-americanos a partir dos 45 anos, né? A Sociedade Europeia sugere começar a partir dos 50 anos, né? Nos afro-americanos. E também naqueles que têm os seus descendentes, aqueles que têm os seus parentes de primeira geração com doença maligna. Parente de primeira geração, eu sempre costumo lembrar os meus pacientes que são pai, mãe, né? Pai, mãe, avós, tá? E irmãos. Uhum. Essa é a primeira linha que a gente valoriza normalmente numa consulta, né? Então, seria importante, a partir de que idade, procurar um médico, não exatamente urologista, no caso? Eu acho que o homem, assim, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, que também tem um protocolo próprio de acompanhamento dos pacientes, a gente faz o acompanhamento a partir dos 50 anos para um determinado grupo, que eu acabei de falar, que os afro-americanos e aqueles pacientes que têm doença familiar, história de doença familiar, e a partir dos 55 anos para a população masculina em geral. A gente faz essa prevenção dos 50 aos 80 anos, acima dos 80 anos habitualmente não se faz isso. Existe uma regra que às vezes é meio injusta, mas que a gente tem que tentar tomar por base, que é a seguinte: o paciente que chega para fazer prevenção, ele às vezes tem uma série de coisas associadas que tu tem que, na história clínica, na conversa com o médico tem que detectar e descobrir isso. Mas a prevenção e o tratamento do câncer de próstata deve ser feito para todos aqueles pacientes, homens, que têm uma expectativa de vida maior ou igual a 10 anos, entende? Porque hoje qualquer tipo de tratamento de câncer de próstata, você consegue protelar com qualidade de vida aos pacientes por pelo menos 10 anos, né? Então, em resumo, eu sugiro assim, quem tem propensão à doença, histórico familiar, ou é afrodescendente, teria que começar a partir dos 50 anos. E quem não é, a partir dos 55 anos. Isso quer dizer que o câncer de próstata, ele tem cura? Ou ele apenas vai sendo tratado para seguir assim, a vida assim, com tranquilidade? Quando se fala em câncer de próstata, existem tratamentos que vão desde a vigilância, que tu só observa, que é a maioria dos cânceres de próstata, que são os tumores indolentes, né? Que são aqueles cânceres que o tratamento causa mais morbidade para o paciente do que a própria doença. Ou seja, se o paciente acompanhar direitinho, provavelmente ele vai morrer de outra coisa e ele nunca vai ter sintoma prostático do câncer. Desde esse tratamento até os tratamentos mais agressivos, que é o tratamento que a gente chama de tratamento trimodal, que é o tratamento que envolve cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, às vezes ainda outros tratamentos, né, com drogas bloqueadores androgênicos, com quimioterapias, né?
Existem assim uma gama gigante de tratamentos possíveis, né? Mas assim, a grande maioria dos cânceres de próstata são tratáveis e curáveis, né? Mas isso se deve ao fato do paciente chegar cedo no consultório. Aí tu consegue curar. Um paciente com câncer de próstata numa fase inicial da doença, ele tem 98% de chances de cura, né? Então, extremamente importante a prevenção, né? Essa é a importância do diagnóstico precoce, né? Falando sobre os exames, quais são os exames que são feitos para essa prevenção? A rotina de uma consulta urológica, que é feita quando o paciente chega ao urologista, que teoricamente é o especialista indicado para fazer o tratamento do câncer de próstata. Bem, quando eu digo que é o médico indicado, não obrigatoriamente é o médico para fazer a prevenção. Sim. Tu pode fazer a prevenção com o teu médico do bairro, com o teu médico de confiança da família, com o clínico geral, com o geriatra, com o cardiologista. Tu pode fazer exames iniciais com esse tipo de especialista e, obviamente, que ele vai fazer a triagem. Se ele achar que cabe encaminhar o especialista, ele encaminharia para o urologista. Mas uma consulta urológica inicial, o urologista ele precisa iniciar com uma história clínica adequada, em que tu faz um levantamento da história do paciente. Depois dessa história clínica toda feita, tu começa com um exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que é o PSA. O PSA, associado a uma história clínica, há muitas vezes um exame físico, que é o temido toque retal, né? Já te dá uma ideia de que se o paciente tem ou não tem chance de ter a doença. A partir daí, você, se tiver algum tipo de alteração nessa investigação inicial, você segue para a próxima etapa, que são exames de imagem, né? Se o exame de imagem te trouxer um resultado positivo, aí você passa para a próxima etapa, que é a biópsia. E depois, com a biópsia, com um estudo histológico, ou seja, com a ideia do tipo de câncer que o paciente tem, tu define o tratamento dele. Aí que eu digo que a grande maioria são pacientes que precisam somente acompanhar. Alguns precisam ser mais agressivos, outros têm que ser menos agressivos no tratamento, né? Certo. E quais são os hábitos que os homens devem ter no dia a dia para evitar o câncer de próstata? Bem, assim, todo homem, para evitar não só o câncer de próstata, mas para ter uma qualidade de vida adequada, o homem precisa hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis envolvem sono adequado, alimentação adequada, atividade física adequada. Se você tiver um equilíbrio nisso tudo, com certeza tu vai ter uma imunidade melhor e tu vai ter uma condição melhor para tratar qualquer tipo de doença que tu venha a ter. O senhor tem um balanço dos últimos anos de quantos novos casos foram diagnosticados no HCI? Assim, como o HCI, o Hospital de Clínicas, tem o CACOM tem uma estatística anual. Eu te diria que os últimos 10 anos não variou muito. Com a pandemia deu uma caída e depois subiu de novo, o que equilibrou os números, tá? Mas o CACOM tem uma média, vou falar de 2022, que é o que a gente já tem hoje contabilizado. O CACOM teve 245 novos casos de câncer de próstata que chegaram ao CACOM. E em 2022 foram 660 homens fazendo o tratamento do câncer de próstata dentro do CACOM. Né? O CACOM hoje recebe aproximadamente 120 municípios que encaminham os pacientes para nós, lá para se fazer o tratamento. E nesse grupo a gente atende, em média, 350 pacientes por mês com doença. 350 pacientes num total, que aí engloba homens, mulheres com problemas urológicos, né? E em torno de 100 desses 350 são doenças benignas. São doenças, cálculos renais, outras doenças do aparelho urinário que a gente trata, né? Mas, em média, 250 pacientes oncológicos por mês são atendidos e, anualmente, a gente tem em torno de 240, 250 casos
novos de câncer de próstata no CACOM. E o CACOM não baixa de 600, 700 pacientes sendo tratados anualmente ali dentro da instituição. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a estrutura, sobre como o Hospital de Clínicas Ijuí está recebendo hoje os pacientes, né, que têm esse tipo de comorbidade. Bem, o CACOM do Hospital de Clínicas hoje é uma estrutura de referência a nível estadual, talvez até a nível nacional. Eu não tenho esses números para poder dizer, mas assim, o que a gente conhece pelos eventos que a gente participa e acompanha, a gente sabe que nós temos uma estrutura completa de tratamento. Tu pode atender o paciente da chegada, desde a biópsia até o final do tratamento. Então a gente tem toda a estrutura cirúrgica, toda a radioterapia, toda a quimioterapia, todos os tipos de tratamento para os cânceres a gente tem dentro do hospital. Então assim, hoje eu diria que o serviço de imagem do Hospital de Clínicas hoje está completo, com toda a infraestrutura, né? Os serviços de cirurgia e de diagnóstico e tratamento. Assim, hoje, raramente algum paciente que chega no Hospital de Clínicas precisa ser encaminhado para um outro serviço. Hoje, a Ijuí pode estar orgulhosa porque tem uma estrutura realmente completa, que não perde em nada para municípios grandes aí, Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre. Acho que hoje nós estamos muito bem servidos na área oncológica aqui na nossa cidade. Tá certo, muito obrigada, Dr. Gilney, pela sua participação no nosso videocast, por trazer tanta informação para a nossa comunidade. Nós agradecemos a quem ficou conosco até agora no Conexão HCI. Pedimos que compartilhem esse conteúdo também para levar mais informação para toda a comunidade. E até o nosso próximo Conexão HCI.